a gente começou na aula passada alguns problemas que a gente pode causar aqui mesmo no mundo material e depois a gente vai ter aqui algumas novidades que é um pouco assustadoras, mas é melhor tomar susto agora que tem o que fazer do que tomar susto depois quando já não tem mais o que consertar. Então, como falava o Rav Salanter, quando ele viu certa vez que ele foi num sapateiro e ele perguntou para o sapateiro se dava para consertar o sapato dele, já era final do dia, já estava escurecendo, e o sapateiro estava trabalhando com uma vela acesa, e o sapateiro respondeu para ele que enquanto a vela estivesse acesa, ainda dava para consertar. Então ele entendeu isso, que era uma mensagem Mina Shamayim, Kol od shaner dolek od efshar letaken. Enquanto a vela está acesa, enquanto a gente tem a nossa Neshama aqui nesse mundo, a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem a oportunidade de melhorar, de consertar, não temos que entrar em desespero, óbvio que a gente não vai acordar amanhã pessoas perfeitas que não falam Lashon Hará, mas quanto mais a gente, Bezrat Hashem, tiver essa claridade da gravidade do Lashon Hará e do quanto a gente pode e deve melhorar, porque muitas vezes a gente faz Lashon Hará porque não se importa, porque não para pensar, porque realmente não imagina as graves consequências que tem, principalmente para a nossa vida, mais do que a gente causa mal para os outros, o mal que a gente vai aprender a evitar, melhorar. Vamos entrar agora no mês de Elul. É um mês que vale a pena a gente trabalhar e tem uma regra que todo aquele que quer melhorar, todo aquele que quer fazer tchuvá, tem uma ajuda especial em Elul, para Rosh Hashanah, para Yom Kippur. Então, já estamos entrando aí na reta final do ano. Vale a pena a gente trabalhar. Sem dúvida nenhuma, é uma das áreas que a gente mais tem que trabalhar na vida, é justamente o Shmirat HaLashon, e estamos aqui justamente para conhecer um pouco mais e, Bezrat Hashem, tentar melhorar a cada dia o nosso comportamento nessa área. Então, ele fala, Od Matzino Be'arachim, a gente vê quanto o Hafetz Haim ele se esforça para trazer fontes da Torá, quer dizer, para a gente ter certeza que não são coisas da cabeça dele, falar, o Hafetz Haim era um extremista. Não, tudo ele traz as fontes, ou do Talmud, ou fontes do Zohar HaKadosh, ou de Midrashim, tudo que os nossos grandes sábios, o único trabalho que ele fez não é dar a opinião dele, é juntar a opinião dos maiores gigantes da história do povo judeu. Todo esse material que ele está juntando aqui, na verdade, ele está fazendo esse grande chesed de juntar o que a gente teria que ficar procurando, caçando em toda a Torá, ele juntou em um único livro. Então, assim ele traz no Talmud, no Masechet Arahim, no Tratado de Arahim, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Mesaper Lashon Hará, Magdil Avonot Ad Lashamayim. Todo aquele que fala Lashon Hará, ele faz crescer as suas averot até o Shamaim, até o céu, Shenemar, Shatuba Shamayim Pihem. Como está escrito, vocês embasaram a língua de vocês, a boca de vocês, lá no Shamayim. Veu Shakul Keneged Shlosha Vonot Hamurot Kaniskar Leil. E ela é considerada tão grave quanto as 3 piores transgressões juntas, como a gente já falou anteriormente, idolatria, relações proibidas, assassinato e Keneged Kulam, o Lashon Hará. O Lashon Hará é equivalente a todas as outras transgressões mais graves da Torá. Então, a gente tem que tentar entender o quanto essa transgressão é o nosso julgamento final, porque essa transgressão aqui, ela é Keneged Kulam, ela tem o mesmo peso do que todas as outras transgressões juntas. O Keshem Sheu Shakul Kenegdam, da mesma forma que ela é Keneged, ela se iguala às 3 piores transgressões, Kenon Shou Gam Ken Keneged Ashlosha Vonot Hamurot. Então é óbvio que o castigo, então vamos imaginar, para a gente é muito claro na nossa cabeça a gravidade do assassinato, relações proibidas, idolatria. Estamos falando aqui de coisas que
a Torá exige que a gente entregue a nossa vida para não transgredir. Então, a gente imagina, todas essas têm penas de morte pela Torá. Então, se aqui a gente tem o Lashon Hara, Keneged Kulam, então dá para entender que o castigo também vai ser proporcionalmente muito pesado em relação ao Lashon Hara, como deita Beirushalmi, Perek Aleph de PA, também no Talmud Yerushalmi, no Tratado de PA, Behuvada Varzé Basmag, também um grande comentarista do Shulchan Aruch, o Smag, Sheal Arba Dvarim Nifraim Minadam Baulamazé. Sobre 4 coisas a pessoa vai ser duramente cobrada no Olamazé, Veakeren Kaemes Lole Olamabá. E o principal ainda vai ficar para ser cobrado no mundo vindouro. Então, olha que interessante. A gente tem algumas mitzvot, a grande maioria são Ben Adam Lechaveró, ajudar o outro e ajudar uma noiva a casar e acompanhar uma pessoa que faleceu e atos de bondade. Tudo isso, o que a gente falou? Que a gente come os frutos nesse mundo e a recompensa está guardada para o mundo vindouro. O contrário é algumas transgressões que também a gente vai ver que muitas coisas que têm a ver com Ben Adam Lechaveró, com o próximo, e que a gente já vai ser castigado nesse mundo, mas o principal vai ficar guardado para ser cobrado lá no mundo vindouro. Veilu Ren, quais são as 4 coisas? Avodah Zarah, Gilui Arayot, Fichu Damim, Velashon Hara, Keneged Kulam. Idolatria, relações proibidas, assassinato e Lashon Hara, que é igual em peso às outras 3. Vekein ze katavnu lemala beperek vav beshem sefer hakane shebavon Lashon Hara nilke beaniut. E também já mencionamos anteriormente que aquele que faz Lashon Hara, ele vai ser castigado já no Olamazé com pobreza. Então, os problemas que o Lashon Hara vai trazer para a nossa vida não são só no mundo vindouro, aqui nesse mundo já começa a causar muito sofrimento, muitas coisas negativas para a nossa própria vida. Veitanami Betana de Velial, de novo, Hafetz Haim, tudo vai citando aqui quais são as fontes, da onde ele tirou, não é nada da cabeça dele, não é nada que ele acha, olha, o Hafetz Haim, ele é bonzinho, ele queria que a gente evitasse fazer Lashon Hara e falou de uma forma mais dura, não é da cabeça dele. Tudo que o Hafetz Haim fez foi pegar de toda a Torá e concentrar num único lugar. Então, fala o Tana de Veilial, Perek Tedvav, Amakim Beseter, aqueles que golpeiam de forma escondida. Espera aí, como que você bate em alguém de forma escondida? Shezemaire Belashon Hara, que isso é explicado pelos nossos sábios, o Rashi, quando fala sobre as klalot da Torá, na Parashá Kitavó, está escrito: amaldiçoado é aquele que golpeia o seu companheiro de maneira escondida. O Rashi fala: como que você golpeia alguém de maneira escondida? Fala o Rashi, Lashon Hara, o Mechalelei Hashem Begalui, aqueles que profanam o nome de Deus de uma maneira aberta, Ve'amezalzelim et havrehem bedvarim, aqueles que desprezam seus companheiros com mau uso das suas palavras, o Matilei Machlokot, todos aqueles que entram em brigas, em discussões, em disputa, que fazem Machloket, Sofan Liot Kekorach, no final, eles vão ter as mesmas consequências, os mesmos castigos que Korach, Ve'alechem Akatuvomer, e sobre eles, o Passuk da Torá falou, no Sefer Bamidbar, Vatechaz Alechem Haaretz, e a terra cobriu eles. Então, temos consequências muito ruins já no mundo material, não é só no mundo vindouro, pessoas que não conseguem controlar a sua fala, não conseguem controlar a sua boca, que golpeiam seu companheiro de maneira escondida, porque normalmente o Lashon Hara é feito de maneira hipócrita. Na frente da pessoa é abraços, é sorrisos, quando a pessoa vira as costas, começa a ser agredida com o Lashon Hara. Então, esses que costumam golpear em segredo, que não tem nem a coragem de falar na cara da pessoa,
mas nas costas gostam de falar mal dos outros, essas pessoas vão ter o mesmo fim do que Korah, que fez Lashon Hara de Moshe, ridicularizou Moshe publicamente, fez machloket, criou discussão, criou divisão dentro do povo judeu, causou com que 250 pessoas, seguidores dele, morressem com fogo celestial que queimou eles, causou com que outras pessoas, Datan e Aviram, que na verdade já eram dois grandes baderneiros, causadores de divisão, mas todos eles foram engolidos pela terra, foram cobertos pela terra. Então, esse é o fim de todos aqueles que usam as suas palavras para destruir, para denegrir, para separar, como o final trágico de Korah. Velifamim nenashim beavon lashon hara, sheu avon hamur mikol. Muitas vezes também as pessoas são castigadas aqui no mundo material, canis carleel bemitatascará, com um tipo de morte que é uma doença. Muitas pessoas traduzem isso como difteria, por mais que hoje em dia a gente já não tem mais tanto essa doença atacando, mas a pessoa morre por problemas respiratórios, dificuldades respiratórias, morre praticamente sufocado, que ele não consegue respirar, e lo aleino não dá para fugir da realidade do que foi essa última pandemia. Foi não, ainda não terminou completamente, ainda tem casos, infelizmente, mas Baruch Hashem, que a pior parte da pandemia já passou, então a gente tem que saber que, certeza, isso de ter que usar máscara, isso de ter que ficar isolado, tudo isso é muito claro, é muito óbvio que está relacionado com o nosso Lashon Hara. Então, aqui ele fala de pessoas morrerem por doenças respiratórias, que é uma das formas de morrer mais duras, mais sofridas que a gente tem, como Amru Hazal, e assim os nossos sábios falam, que Tav Tav Kuv Gimel, 903 Minei Mitá Nivreu Baolam, que tem 903 tipos de morte que foram criadas no mundo, Kashá Bekulá Mascará, e essa doença é uma das mais graves, uma das mais duras que tem, Venotnim Simam Bazé Lechol Baiolam, e todos os seres humanos têm um sinal disso, Sheba Lachem Alavonam Adome Leon Shama. A gente sabe que as coisas acontecem midá keneged midá, medida por medida. Como Shamru Beshabat, como está escrito no Tratado de Shabat, Tanu Rabanan, Arba Simanim Hem, Siman Lashon Hara Askará. Ele traz aqui algumas doenças, algumas coisas ruins, e por causa, qual é a causa espiritual de vir essa dificuldade, e um dos sinais que a gente pode ter muito claro, esses problemas respiratórios, que a pessoa não consegue respirar direito, que a pessoa não consegue falar, isso vem, obviamente, por causa do nosso Lashon Hara. Não quer dizer que todo mundo que, além que faleceu por causa dessas doenças, dessas pandemias e epidemias, é porque essa pessoa, ela falava Lashon Hara, também é nossa geração. Pessoas da geração podem morrer por causa daqueles que fazem Lashon Hara. Então, quer dizer, a gente também é responsabilizado por outras vidas quando a gente não controla a nossa fala e a gente não se importa as consequências que isso pode causar para o mundo inteiro. V'amrin Ansham, também está escrito lá no Talmud, em Masechet Shabbat, Shenishalá Sheilá Bifnei Tanaim. Foi feita uma pergunta diante dos Tanaim. Tanaim são aqueles grandes sábios da época da Mishnah, pessoas do nível de Rabi Akiva, Rabi Meir, Balanês. Então, o que foi feito essa pergunta? Mitazu, esse tipo de morte chamado Askará, Mipnei Mamatchelet Bebnei Meain Vegomeret Bapé. Por que ela começa no intestino e termina na boca? Assim está no Talmud. Veishival Zera Biuda Berabelai, e respondeu sobre isso um dos Tanaim, o Rabiuda, filho do Rabi Ilai, Afalpi Sheaklayot Yotzot, porque são todas as partes do corpo que estão participando das transgressões. Os rins, eles aconselham,
Ve'alev mevin, o coração vai deliberar. Velashon marter, a língua, ela formula a frase, o pé gomer lashonará, e vem a boca e termina o lashonará, desde o nosso sistema digestivo, subindo até a boca, o corpo inteiro está trabalhando para produzir o lashonará, o corpo inteiro vai ser castigado, midá, keneged midá, medida por medida, pela transgressão que a gente fez. Veioter mizé matzino bemidrash Haggadat Bereshit. Mais do que isso, a gente encontra aqui no Midrash, olha só, não tem uma página que é fontes e fontes e fontes da Torá que estão falando sobre o lashonará. Leatid lavô, akol mitrapim. No futuro, todos os doentes vão ser curados, todas as deficiências, elas vão ser curadas. Venachash en mitrapé, mas a cobra, ela não vai ser curada. O Keshem Shenachash em Lorefuá, e da mesma maneira que a cobra, ela não vai ter a cura, Kacha Omer Lashonará al Haveró em Lorefuá leatid lavô. Também aquele que fala Lashonará do seu companheiro, também não vai ter cura no mundo vindouro. Shenemar im ishar anachash belo lachash ve'enitron lebala lashon. Quando se morde uma cobra, se a cobra conseguiu picar alguém, o que significa? Que ela não foi devidamente encantada. Então a gente lembra aquelas cenas dos encantadores de cobras lá que ficam com a flauta e a cobra ela começa a sair lá da cesta. Então a cobra existe, é um conceito que existe, o encantamento de cobras, que inclusive tem isso um pouco a ver com forças de tumá, com forças de impureza espiritual, mas a cobra que ela não foi encantada, ela vai conseguir picar e aí não vai ter cura. Da mesma maneira para o Bal Lashonará, aquele que fala Lashonará, não vai ter cura. Então, da mesma maneira que a cobra original, aquela que foi a primeira que fez Lashonará de Hashem, virou para Ravá, então não é que Deus proibiu todas as frutas do campo, então quer dizer, Deus não se importa com vocês, Deus quer trazer uma vida dura para vocês, está fazendo Lashonará de Hashem, castigo dela, ela perdeu os braços, perdeu as pernas que ela tinha, agora vai se rastejar, comer pó para o resto da vida, e essa não tem cura, essa mesmo no futuro não vai voltar ao que ela era antigamente. Isso já é um reme, já é uma dica para a gente que o Lashonará também, infelizmente, ele é tão grave, mas tão grave que também ele, infelizmente, não vai ter conserto. Veita bemidrash rabá parashat bereshit, e assim aparece no Midrash Rabá, na Parashat Bereshit. Então, só aqui me veio na cabeça, só uma ideia agora, que, de novo, pode ser que a gente vê essas aulas, é extremamente assustador, mas a gente sabe que esse mundo é um mundo onde a gente pode consertar os nossos atos, a gente pode fazer tchuvá, a gente pode mudar. Então, a gente ainda está nas nossas mãos a possibilidade de mudar a nossa vida. Quer dizer, estamos falando que no mundo vindouro, depois que chegar o Mashiach, depois que já não tiver mais livre-arbítrio, aí não tem mais cura, mas enquanto a gente está aqui nessa vida, temos que mudar, a gente pode melhorar. De novo, ninguém vai melhorar do dia para a noite, ninguém vai acordar amanhã completamente já, que não faço mais lashonará de ninguém, nunca mais tropeço, mas pelo menos a gente começar a entrar num caminho de tchuvá e de mudar o nosso comportamento, tomar mais cuidado com a nossa boca. Amar Rabi Levi, assim fala o Midrash Rabá, diz o Rabi Levi, leatid, akadosh baruch hu noté letovdei kohavim umazalot, umoridan lagehinom. Quando chegar no julgamento final, Hashem ele vai pegar todos os que fizeram idolatria e vai pessoalmente pegar eles e levar eles, fazer eles descerem lá para o Gehinom, lá para os lugares mais baixos. Veomer lahem, e ele vai questionar esses que eram idólatras, lama item konsinet banai, por que vocês faziam mal para os meus filhos? Vehem omrim lo, e eles vão responder para Hashem, mehem ubahem ayu baim veomrim lashonará
Ishal Haveró, porque tinham pessoas dentro do teu povo que falavam Lashonará um do outro. Ve'akadosh Baruch Hu notel eilo vaeilo o moridal legehinom. Então Hashem também vai pegar, junto com os idólatras, os que falavam Lashonará, e vai levar todo mundo lá para o Gehinom. Vegarcina nami bepirkei de Rabi Eliezer, também esse é o ensinamento do Pirkei de Rabi Eliezer, Kola malshinet havero baseter, todo aquele que faz Lashonará do seu companheiro de forma escondida, de forma hipócrita, de forma covarde, em lorefuá, ele não tem cura. Shenemar melashnei baseter, eu, o toatzmit, aquele que delata o seu companheiro, aquele que faz Lashonará do seu companheiro escondido, esse vai ser exterminado. Então, quer dizer, lehalutin, essa é a explicação, para sempre ele vai ser exterminado, como Shenemar be'arachim. Óbvio que tudo isso, muitas averot, que está escrito castigo, isso é caso a pessoa não faça tchuvá, caso a pessoa não se arrependa e não muda o seu modo de viver. Vekatuv erradomer, e um outro passuk, ele fala para a gente, o passuk no Sefer Dvarim, Arur makereu baseter, nas maldições que vão aparecer na Parashá Ki Tavo, como a gente já mencionou, aparece maldito aquele que golpeia o seu companheiro de forma em segredo, de uma forma escondida. Dalehash euken, bourea nahash, a prenda da cobra, sheilshin ben akadosh baruch hu ben adam vezro, ele começou a fazer Lashonará, tentou separar Adam e Havá de Hashem, começou através do Lashonará querer causar separação. Ve aradô akadosh baruch hu sheia farmachaló, e ele foi amaldiçoado. Ararô foi uma maldição, Arur, que agora ele vai comer o pó da terra. Shenemar veafar tohal kol emei chayecha, e o pó você vai comer todos os dias da tua vida. Pirush, que quer dizer isso? Kmoshe sham ktiv kol emei chayecha, da mesma maneira que está escrito em relação à cobra, todos os dias da tua vida, o bevadai akavaná sheloi trape avlimot hamashiach, e a intenção, a kavaná desse passuco, todos os dias da tua vida, nem depois da vinda do Mashiach vai ter conserto para a cobra. Yemei hayecha é olamazé, kol yemei hayecha yemot hamashiach. Então, quer dizer, se tivesse escrito Yemei hayecha, seria só no mundo material, mas kol yemei hayecha, todos os dias da sua vida, é para incluir, com certeza, também os dias do Mashiach. Avkan em lorefuat tamid, então também, se a pessoa não fizer tchuvá nesse mundo do Lashonará, ele não vai ter cura. O kazer ait gamken basfarim akdoshim, shamesaper Lashonará mezonotav mitmatin kanahash shenitmatu mezonotav. Todo aquele que fala Lashonará, ele vai ter o seu sustento diminuído, da mesma maneira que a cobra agora, ao invés das coisas gostosas que ela podia ter para comer, agora ela vai comer do pó da terra. Então, assim também são as pessoas que são Balei Lashonará. Só para a gente terminar aqui esse capítulo, o Pashut, o Demishe Margilatzmo Bazeachet Bet Midut, aquele que ele torna hábito dele constantemente, ele está fazendo Lashonará, ele está olhando as coisas, de novo, Lashonará, o problema não é só na boca, é nos olhos, é ficar olhando tudo de maneira negativa, está sempre julgando as outras pessoas. O Lashonará, falar mal dos outros, é o final da transgressão. A gente sabe dos Meraglim, os espiões que entraram na terra de Israel, o problema foram os 40 dias que ele ficou procurando, eles procuraram o pior que eles podiam encontrar na terra de Israel. O Lashonará foi só a cereja final do bolo. Eles passaram 40 dias preparando esse grande Lashonará que eles falaram da terra de Israel. Então, também, aquele que se acostuma com o Lashonará a olhar as coisas negativas, procurar só os defeitos dos outros, Onsho Shenená Shaburzé,
beaniut vedalut vosharei tzarot. Ele vai ser castigado com pobreza, com miséria, com outros tipos de sofrimento aqui no mundo material. O gam ken betmidut, também de uma maneira constante, constantemente ele vai ter problemas, já que constantemente ele faz lashon hará, também da mesma maneira, midá keneged midá, medida por medida, ele vai ter problemas. Tmurat tsarat muhletet shayar ha'iliot alav avurzet, da mesma maneira que aquele que falava lashon hará, ele ficava com tsarat confirmada, quer dizer, o Cohen vem ver e confirmava que ele está com tsarat, isso é constante até ele passar pelo processo de limpeza, assim também são os sofrimentos que vão vir para a pessoa. Arei nitbaer mikoleilo godelon sho shenifraim mimeno bazel lama. A gente está vendo o que vai ser cobrado daquele que vai lashon hará nesse mundo. Venenasha burze betzarot veaniut midioa belifamim gam bemitachas veshalom, e até mesmo em alguns casos velo dai lebalei lashon hará shegormim lilkot beatzmam bazei. Não só os balei lashon hará, aqueles que não fecham a boca de falar o mal dos outros, não só que eles causam mal para si mesmos, Eila shelokim haolam, o mundo inteiro é atingido por causa dessas pessoas. Gam ken bazeh ofen, da mesma maneira, shenigra mechem ezonoiserem alideizé, diminui o alimento do mundo inteiro. De novo, quando tem crises, quando tem dificuldades, quando tem guerras, pode ter certeza que é reflexo do nosso lashon hará. Como está escrito no Tratado de Tanit, Amar Rab Shimon ben Pazi, Enag Shamim Neetzarim, Ela Bishvil Mesaprei lashon hará. Sabe por que as chuvas não caem na época certa? Tem seca, tem dificuldade, morre toda a plantação? Por causa daqueles que fazem lashon hará. Vegam gorem mota vecharba vektola bealma alideizé. Ele causa morte, ele causa guerras, ele causa assassinatos no mundo. Moshe Katav no Lemala. Então, não só para a nossa vida a gente conseguir fechar a boca de lashon hará, a gente vai trazer luz para o mundo, vamos trazer paz para o mundo, vamos trazer vida. E Deus nos livre o contrário para aqueles que não conseguem fechar a boca. Alken, para a gente terminar, a Hafetz Bechayav, o Bechaye Olam, aquele que ama a vida, Miaish, a Hafetz Chaim. Quem é a pessoa que ama a vida dele, a vida do mundo inteiro, Netzor leshonomerá, fecha a boca de falar mal. Veietovlo bazé o babai. Com isso, ele vai ter coisas boas para ele e para o mundo inteiro. Nesse mundo, e Bezrat Hashem, o principal, vai estar guardado para ele, Bezrat Hashem, no mundo vindouro. Vamos agora para a segunda parte da aula, vamos falar um pouquinho, na prática, algumas leis aqui para o nosso dia a dia, para a gente, Bezrat Hashem, se melhorar cada vez mais. Quanto mais a gente conhecer, Bezrat Hashem, mais a gente vai evitar o lashon hará. Como a gente falou no começo da aula, muitas vezes o lashon hará vem do desconhecimento, vem de não se importar, de não saber as consequências. A primeira parte a gente já mostrou as consequências já nesse mundo. Vamos para a segunda parte para entender as leis de lashon hará, de shmirat lashon, como cuidar das palavras para Bezrat Hashem não tropeçar por ignorância, por não saber as leis. A gente está agora já no capítulo de Rehilut. Então, só recordando, Rehilut também está na classificação de lashon hará, mas Rehilut é uma categoria especial dentro do lashon hará, que é a fofoca. E, de certa maneira, a Rehilut pode até mesmo ser mais grave do que o lashon hará, porque a Rehilut normalmente envolve falar o que é a fofoca. Eu escuto alguém falando mal do fulano e eu vou lá para o fulano e falo, olha, fulano, o ciclano está falando mal de você, o ciclano fez alguma coisa, te prejudicou. Isso normalmente cria imediatamente ódio. Quer dizer, esse ódio é separação, é ódio,
Sinat Hinam é fogo, é destruição do povo judeu, essa separação. Quer dizer, tem um efeito, muitas vezes, imediato e destrutivo, através dessa fofoca, dessa arehilut, e até mesmo a linguagem da Torá. Quando a Torá fala sobre a proibição de Lashon Hará, vem justamente na forma da arehilut, al telech rachil beamecha, não seja um fofoqueiro no meio do seu povo, como o Rohel, aquele vendedor ambulante que vai de porta em porta levando informações de uma casa para outra, você não sabe o que é aquela casa, o que eles falaram de você, e assim era a mercadoria que o vendedor ambulante leva, justamente são as informações. É tão grave, Rehilut, que a gente falou, também tem muitas leis parecidas com o Lashon Hará, mas vale a pena a gente repassar, porque é um reforço também para o Lashon Hará. Então, a gente falou que, a gente terminou na aula passada, mesmo que alguém comece a ameaçar a gente, olha, se você não me contar, eu vou te mandar embora do emprego, ou um amigo, se você não me contar, começa aquela chantagem psicológica, ou você me conta, eu não sou mais teu amigo, não falo mais com você, da mesma maneira que ninguém comeria uma comida não kasher. Vem o chefe e fala, ou você come uma comida não kasher, ou eu te mando embora. A gente tem mitzvah de ir embora do trabalho. Imagina, eu vou comer uma coisa proibida por causa do meu trabalho, vou procurar um outro trabalho onde respeitem a minha Torá. Da mesma maneira, aqui quando a gente está falando sobre Rehilut, não importa que estão pressionando a gente, ameaçando a gente, todo tipo de pressão psicológica, não importa, não tem permissão de fazer Rehilut. Para uma informação para você que provavelmente a resposta que a gente vai dar para essa pessoa, a pessoa falou de mim e ela falou uma coisa negativa. Ou teve uma votação e um dos candidatos que perdeu na votação pergunta, olha, você que estava lá, aquele fulano votou em mim, e você sabe que aquele fulano não votou na pessoa. Se você falar, obviamente vai ser Rehilut, você vai criar ódio. Como assim? Como a pessoa falou isso de mim? Não acredito, ele não votou em mim, ele falou que ia votar em mim, que mentiroso. Imediatamente a gente estaria transgredindo o Rehilut, porque você está criando ódio entre as pessoas. Mas, se você não responder, você também tem um problema. A gente falou em Lashon Hará que muitas vezes, o que é o melhor? A gente não falar nada, mas nessa situação específica, o silêncio também é um problema. Se você está perguntando se a pessoa falou mal de mim e você ficar em silêncio, você está falando que sim. Essa pessoa votou em mim e você muda de assunto e você não responde, então você, de certa maneira, está respondendo que sim, que foi feita alguma coisa negativa. Então, o que a gente pode fazer? Será que a gente pode falar mentira? E a gente sabe o quanto é grave a mentira, de acordo com a Torá. Assim está escrito na Torá, Midvar Sheker Tirhak, se afasta da mentira. Não está só escrito que é proibido mentir. Está falando se afasta da mentira, para mostrar o quanto a mentira é grave. E agora, eu tenho na balança, como que eu decido? Por um lado, eu tenho que falar mentira, ou eu vou falar Rehilut, eu vou estar falando mal de uma pessoa para outra, vou estar criando ódio. Olha que incrível a Halachá. A Halachá fala, se você puder evitar uma mentira direta, como que significa evitar uma mentira direta? Se eu puder omitir alguns detalhes da narrativa. Então, por exemplo, veio uma pessoa conversar comigo, ele falou sobre um certo assunto e, fora isso, falou mal de uma outra pessoa. Sem contar que a gente já não podia ter escutado e muito menos acreditado, porque tem Lashon Hará aqui envolvido. Mas aconteceu isso e aquela pessoa sobre quem foi falado veio me perguntar, peraí, o que aquela pessoa falou? É permitido pela Torá? Falou, olha, ela falou sobre aquele assunto, quer dizer, não menciona que falou sobre a pessoa. Isso não é uma verdade completa, porque ela também falou sobre a pessoa, mas isso é uma omissão. A gente aprende isso da Torá. Olha que incrível, quando Sará, ela escutou que ela vai ter um filho, ela tem 90 anos, Abraham tem 100 anos,
Ela deu risada. Falou, como assim? Como eu vou ter filho com 90 anos e meu marido também está velho? Meu marido tem 100 anos. Hashem veio chamar a atenção de Abraham. Abraham, conversa com a tua esposa. Ela não tem emuná. Ajuda ela a chegar na emuná verdadeira. Ela deu risada. Ela falou que ela está velha para ter filho. Peraí, ela não falou só isso. Ela falou que ela está velha e o marido está velho. Por shalom bait, para não criar um sentimento negativo. Que sentimento negativo, Abraham? Aquele Yesod Olam, um dos pilares do mundo, com 100 anos de idade, ele vai ficar bravo, ele vai ter uma briga, vai ter problemas de shalom bait com a Sará? Certeza que não. Mas Hashem sabia que podia causar um pouquinho da diminuição do amor que ele sentia por Sará. Ele já omitiu, ele não falou a frase completa, ele parou no meio da frase. Olha, avisa a tua esposa que ela não está tendo emuná, porque ela falou que ela já está velha para ter filhos. Ela não falou só isso, mas a conversa, distorcer a conversa de maneira que você não está fazendo rehilut, isso é o ideal. Mas, se for impossível, e a única maneira é você falar uma mentira completa, pode falar uma mentira completa em nome do shalom, para ter shalom no mundo. Olha a gravidade da rehilut, tem uma mitzvah da Torá de não falar mentira, mas em nome do shalom, a gente pode falar aqui uma mentira, mas só um detalhe, em nenhuma circunstância pode, ela não falou mal de mim, não tem nenhuma permissão da Torá da gente fazer um juramento falso, nem por shalom. Mas aqui falar mentira, a gente sim poderia falar uma mentira completa, se for necessário, se for a única maneira da gente causar shalom entre as pessoas e não causar o início de um relacionamento de ódio, a gente pode, tem permissão da Allahá, tem permissão da Torá, da gente é mesmo uma mentira. Tem aqui um erro que a gente falou sobre isso no Lashon Hara, mencionar os nomes. Então, o que acontece? Muita gente pensa que não tem problema nenhum. Olha, eu vou te contar uma história aí, tem 2 pessoas aqui na cidade que estão falando muito mal de você e não sei o quê. Então, quer dizer, as pessoas acham que isso não tem problema, já que eu não estou falando nomes. Só que se essa pessoa descobrir daqui para frente quem são as pessoas que estão falando mal dela, isso vira rehilut, mesmo que, não, mas o ato aconteceu lá atrás, não importa. Se em algum momento da vida essa pessoa descobrir sobre quem são as pessoas que eu estou falando, isso vira uma transgressão. Então, não adianta fazer rehilut sem mencionar nomes, porque se os nomes forem descobertos, a pessoa, ele não quer falar nome, mas dando o tom de voz, um jeito diferente, pessoas que têm características diferentes de falar, de se comportar e que ficar sobre quem a gente está falando. Não, mas eu não falei o nome da pessoa, ela descobriu sozinha, não importa se a pessoa sabe quem que falou, isso é rehilut. Se você falou de caricaturas ou qualquer outra maneira, isso é rehilut, é proibido pela Torá. Aqui, olha só, outro caso interessante também, se você faz o que é chamado de rehilut betziná. Sniut, a gente sabe que é recato. A gente está falando aqui de uma rehilut que é escondida, uma rehilut que é feita de uma maneira indireta. O que significa isso? Que eu não estou falando abertamente que uma pessoa te fez mal ou falou mal de você, mas a minha intenção é que você se lembre que essa pessoa te fez mal. Eu falo um evento, eu falar alguma coisa que te lembre de um momento que a pessoa te fez mal, isso é rehilut. Vamos trazer aqui um exemplo para ficar mais claro, o exemplo aqui que o nosso livro traz. Tem uma pessoa que ele é vendedor de carros, mas ele é pilantra, infelizmente, é alguém que engana seus clientes,
Vem aqui um comprador e o vendedor falou, olha, tem um carro novinho, excelente para você, está em excelente estado. E realmente, o que ele faz? Ele pinta o carro por fora, faz um polimento, o carro está brilhando, mas, obviamente, o carro é um lixo, a parte mecânica, que é o mais importante do carro, ele vai quebrar toda hora, vai dar um monte de problema, o comprador percebe que ele levou gato por lebre, mas agora ele não vai ficar fazendo escândalo, é o cara que frequenta a sinagoga com ele, quer saber, eu vou fazer shalom, ele acaba vendendo o carro, ele tem um mega de um prejuízo, mas acabou o negócio e vamos bola para frente, vida continua, vou ficar com esse prejuízo aí. Vem uma outra pessoa que não gosta do vendedor de carros e num dia, numa conversa qualquer, com a intenção de causar ódio novamente, ele começa a lembrar, olha, eu queria ver um carro, será que aquele vendedor de carros, ele é um cara honesto? Será que aquele vendedor, ele vende bons carros? Ele já sabe que não vende bons carros, ele já sabe desse ódio antigo e ele quer só colocar lenha na fogueira, mesmo que ele não fez rehilut diretamente, não é um ato de rehilut aberto, mas é um ato de rehilut betziná, isso é proibido pela Torá. De novo, o grande problema da rehilut é o ódio que isso vai causar. Então, não importa se você está falando de uma maneira aberta, de uma maneira velada, isso é rehilut, isso está causando, em última instância, ódio entre as pessoas, divisão, separação, isso é rehilut, isso é proibido pela Torá. Também aqui, a gente já mencionou, qualquer maneira de fazer rehilut, por escrito também, você falar, escrever para uma pessoa que o fulano falou isso sobre ele, ou fez isso sobre ele, mas Rabino Lashon Hará não é Lashon, não é a língua, a boca, não. Lashon Hará é verdade, significa a língua, mas qualquer forma de transmitir alguma coisa negativa de uma pessoa sobre outra, que vai causar ódio, que vai causar ressentimento, isso também é rehilut, pode ser por escrito, pode ser falado, muito cuidado com redes sociais. Já mencionamos isso dezenas de vezes e vamos continuar mencionando. Tem gente que acha que não tem problema postar Lashon Hará em redes sociais. Simplesmente o número de pessoas que tiverem acesso a essa informação negativa vai multiplicando a transgressão de Lashon Hará. Quer dizer, escrever um post no Facebook, no Instagram, em qualquer outra rede, e foi visto por 200 pessoas, por 300 pessoas, tiveram até aqueles que curtiram o Lashon Hará, isso vai fazendo com que o Lashon Hará ele vai sendo multiplicado pelo número de pessoas que vão sendo atingidos e, certamente, a vítima vai ser atingida de uma maneira muito mais forte, porque vai se espalhar de maneira muito mais rápida. Então, muito cuidado com as redes sociais, com o que a gente escreve, para Deus nos livre, não aumentar ainda mais. A gente já tem uma conta alta suficiente, sem precisar de índices que multiplicam ainda mais o tamanho e a gravidade das nossas averot. Também é proibido nos negócios, muito cuidado para não jogar um comerciante contra o outro, falando, olha, você não sabe, eu estou vendo aqui tuas frutas e não estou entendendo por que o teu concorrente lá da loja do lado, ele fala que tuas frutas são tudo uma porcaria. Isso é rehilut, você vai causar ódio entre as pessoas, você vai causar com que agora esse aqui vai querer tirar satisfação com o outro, vão brigar, e ele vai fazer Lashon Hará da mercadoria do outro também, então é proibido. Se o outro fez esse grave erro de falar, olha, as frutas do vizinho lá são uma porcaria, isso é proibido pela Halachá, você pode elogiar os teus produtos. Olha, saiba, meu produto é um pouco mais caro, mas eu vou te explicar por quê. Eu compro coisa importada, eu compro coisa de alta qualidade, eu invisto aqui em produtos que têm mais durabilidade, por isso que eu cobro um pouco mais. Ponto final, não pode ficar falando da mercadoria do seu companheiro, se é porcaria ou não é porcaria, os compradores que têm que saber isso e não você ficar falando mal da mercadoria dele. E pior ainda é você ir no concorrente e contar para ele. Não estou entendendo por que falam aí que a tua maçã é tão ruim aí, por que teu concorrente
fala que é tão ruim, eu acho tão boa a tua mercadoria, você acabou de criar ódio entre as pessoas. Aqui, mais um ponto que é Arehilut na frente de um grupo de pessoas, da mesma maneira que é proibido fazer Arehilut para uma pessoa sozinho, muito maior é a transgressão da gente fazer isso na frente de um grupo, como a gente falou das redes sociais, quanto mais gente envolvida, maior é a transgressão proporcionalmente. Se tem 10 que escutaram, é 10 vezes a transgressão, se tiver 1000 que escutaram, é 1000 vezes maior a transgressão que a gente está fazendo. Aqui um detalhe interessante, olha o que ele traz na Lahá. Infelizmente, tem pessoas com problemas de autoestima, tem pessoas que acham que o mundo inteiro está sempre falando mal delas, fazendo coisas erradas contra ela, planejando que tudo que acontece na vida, tudo que todo mundo faz é só para prejudicar ela, é só para falar mal dela. Eu vejo até com as crianças, é muito comum isso, tem 2 crianças cochichando do outro lado da quadra e vem uma criança falar para mim, Rav, eles estão falando de mim. Eu falei, mas quem falou que eles estão falando de você? Estão do outro lado lá da quadra. Não, eu vi que eles olharam para mim. Então, quer dizer, tem gente que, infelizmente, tem problemas de autoestima. Essa pessoa tem que procurar ajuda, obviamente, para a gente saber que o nosso valor é um valor de como a Hashem olha para a gente, e não me interessa como os outros olham para a gente, melhorar, trabalhar essa autoestima, mas o que isso tem a ver com o Lashon Hará, com a Arehilut? Pessoas que têm esse problema de autoestima, a gente deve ser ainda mais cuidadoso com qualquer coisa que a gente fala, porque qualquer frase que a gente falar, a pessoa pode entender que, olha, pelo que ele falou, eu entendi que o fulano está falando mal de mim e o ciclano fez alguma coisa contra mim. Então, muito cuidado que, se são pessoas que já têm um problema natural de achar que os outros falam dela, então a gente tem que levar isso em consideração e tomar ainda mais cuidado para não causar com que a pessoa pense que a gente está falando mal dela. Aqui, olha só, de novo, para quem está seguindo o livro, lembrando que a gente usa o livro Guarde a Sua Fala, que é espetacular, do Rav Zelig Pliskin, é muito na prática para todas as alahot, ele traz exemplos para a gente entender muito bem como funciona isso, mas eu estou intencionalmente pulando algumas alahot, e essa aqui eu quero até ressaltar o que o Rav Zelig Pliskin traz aqui no livro. Tem aqui uma opinião na alahá, de que se você fala uma coisa negativa de uma pessoa na frente de um grupo de pelo menos 3 pessoas, é permitido sair falando isso para todo mundo por causa de um conceito chamado Havra Itley. A pessoa tem um amigo, que tem um amigo, que tem um outro amigo. Quer dizer, se foi falado na frente de 3 ou mais pessoas, a gente pode levar em consideração que essa notícia já se espalhou. Fala o Hafetz Haim que a gente não deve se apoiar nessa opinião. Primeiro, é uma minoria dos poskim, das autoridades de Alahá, da lei judaica. A grande maioria dos rabinos não concordam com essa opinião e é bom a gente ir de acordo com a maioria. Então, portanto, mesmo o Rehilut, que todo mundo já sabe, é proibido a gente falar, não importa se é uma coisa que já foi divulgada, se é uma coisa que todo mundo sabe, até que saiu no jornal. Você viu a notícia que saiu no jornal sobre aquele fulano, sobre aquele ciclano, o que ele fez para aquela pessoa? Não importa quantas pessoas já sabem, quantas pessoas já falaram, isso não torna permitido. Fala o Hafetz Haim, não se apoia nessa opinião, porque é uma opinião de uma minoria, a grande maioria não concorda, e fora isso, fora essa permissão que teria aqui, de acordo com essas opiniões minoritárias, fora isso, tem outras condições que precisariam ser preenchidas, que o Hafetz Haim, ele fala que é praticamente impossível. Então, a sugestão do Hafetz Haim é ignora essa permissão, é melhor a gente ir de uma forma mais rigorosa, de acordo com a maioria das opiniões que falam que não importa quão sabido é essa Arehilut, quão espalhado já foi, isso a gente não pode falar de qualquer maneira, repetir essa informação para mais ninguém. E aqui, interessante, só para a gente terminar hoje,
uma situação difícil, uma situação que a gente precisa ter um pouco de equilíbrio psicológico e espiritual para poder passar num teste desse. Olha só, se você é amigo de duas pessoas que são sócios de uma empresa e você fica sabendo que um dos sócios ele está pensando em se separar do amigo. Quer dizer, vai deixar o amigo do dia para a noite aí com problemas graves, mas ele está pensando em fazer sociedade. Não estamos falando aqui de causar prejuízos, de roubar, nada disso. Simplesmente, um dos sócios, você sabe, às vezes ele mesmo te contou que ele quer terminar a sociedade. No final das contas, ele abriu um outro negócio com outro sócio, não deu certo, ele fala para você, olha, quer saber, eu vou continuar com esse sócio mesmo, porque no final aquele outro negócio não deu certo, eu quero continuar aqui com a sociedade. É proibido contar para o outro sócio, olha, saiba que o teu sócio estava querendo se separar de você e pode ser que mais cedo ou mais tarde ele vai fazer isso. É proibido. Por mais que a gente vai ficar se mordendo para falar, não pode falar. Até mesmo, olha só, num caso de planejando, aí já estão marcando a data do casamento, desabafar, olha, não estou aguentando esse noivado, está difícil, estou arrependido de ficar noivo, quer saber? Eu acho que eu vou cancelar esse noivado. E a pessoa depois acaba pensando um pouco melhor e ele vê que no mercado não vai achar outra moça, quer saber, vai, melhor essa do que ficar sem ninguém, e ele continua normalmente contar isso para a noiva, ou para a família da noiva, ou para qualquer outra pessoa. Isso aqui vai causar um ódio e separação dos sócios, a separação dos noivos. Não tem permissão da gente contar isso. A gente vai falar lá para frente o que a gente faz numa situação que tem danos que podem ser causados para a pessoa. A gente vai ver como que a gente lida com isso. Aqui estamos falando de uma situação que não é uma enganação, não é um roubo, não é uma desonestidade. Simplesmente um dos sócios queria terminar e acabou não terminando, o noivo queria desmanchar e acabou não desmanchando, não tem permissão da gente contar para outra parte. Se a gente contar, a gente vai estar fazendo urehilut, vamos estar causando ódio, separação, e Deus nos livre, isso é completamente proibido e é gravíssimo. Bezrat Hashem, que a gente possa crescer cada vez mais, que a gente possa melhorar cada vez mais para poder evitar o Lashon Hará. A gente já viu aqui como é grave as consequências para a gente, para os outros, que agora que está chegando o Elul, que a gente possa se trabalhar para chegar em Rosh Hashanah como Balei Tshuvá, pessoas arrependidas pelos nossos erros, para a gente poder ser inscrito no livro da vida, no livro das Brachot. Shavuot Tov.